você está no Lado B, o podcast de política da FB Comunicação. Estou aqui com meu colega Alan Dantas, sempre me fazendo companhia neste momento, e o nosso convidado de hoje é pouca coisa não, viu? O cara é doutor, meu filho, da Unicamp. E é o vereador da cidade de Salvador, Silvio Humberto. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje, vereador. Um prazer recebê-lo, viu? Muito obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui, poder trocar com vocês aqui. Professor, tudo bem? Tudo bom. Obrigado pela honra de ter aceitado o nosso convite. Vou pedir para o senhor só falar um pouquinho perto do microfone com a gente. Antes de tudo, obrigado, como eu disse, por ter aceitado participar aqui do nosso Lado B. A gente não tem como começar de uma forma diferente. O nosso podcast ele é muito afoito, corrido, quente. Esse processo... Tanto que lá fora o pessoal já estava querendo queimar as perguntas, né? Tanto que a gente já tem muitas dúvidas com relação ao processo eleitoral que se aproxima. O nome do senhor foi ventilado como possível vice-prefeito na chapa de Geraldo Júnior. Como é que surgiu esse processo? De fato, o senhor foi sondado, o PSB foi sondado, existiu isso mesmo? Conta pra gente como é que está essa questão com relação, que já foi definida, inclusive, Sim. né? Mas já foi definitivamente definido. Rolou mesmo esse convite? Rolou o convite, né? Teve a fala, né? Mas anteriormente eu diria o seguinte, que eu me coloquei como pré-candidato a disputar a Prefeitura de Salvador pelo PSB. Na oportunidade foi a deputada Letícia da Mata, o presidente da Condé, José Trindade. Então nós nos colocamos, né? E na verdade era a minha segunda vez, porque em 2020 eu também me coloquei pelo partido, né? Fui convencido, né, a retirar a candidatura, mas eu disse, eu não desisti do objetivo, porque não é meu. É de quem vivencia a cidade, da população negra da cidade, que busca ter alguém que se pareça com ela legitimamente nos destinos da cidade. Uma vez eu disse que se nós já somos os pés da cidade, nós já somos as mãos da cidade, por que nós não podemos ser a cabeça da nossa cidade? Né? Tudo que anda, que se move nessa cidade é negro. Tem uma história negra nessa cidade, tem uma cultura negra nessa cidade, né, e sempre causa espanto. Não ter negros na gestão majoritária de Salvador. Pois é sempre a pergunta que, sobretudo quando você conversa com os afro-americanos, né, que nos visitam, conversa há muito tempo, diz assim, por que essa cidade é de maioria negra e não consegue ter um prefeito negro, uma prefeita negra? E lá conseguiram, sendo minoria, inclusive. Aí você tem que ver as cidades com que eles conseguiram fazer isso, né? Você tem o exemplo de Atlanta, né, que é uma grande cidade nos Estados Unidos, e outras, que hoje eles vivenciam até o pós, né? Porque tem as experiências que se tem, aí você também vai para o outro lado e diz assim, tá bom, você não basta ter a cor, você precisa também ter uma visão onde você precisa trazer justiça social, igualdade para valer, para poder isso dar uma mudança de 180, porque às vezes se você traz 360, em tese você volta para o mesmo lugar. Mas essa questão de ter candidatos de representatividade não só de cor, mas academicamente falando, de experiência política falando, ela existe. O que passa na sua cabeça de pensar que tantas pessoas pretas votam sempre em homens brancos? Olha, aí nós temos que trazer como é que o racismo estrutura as relações de poder, estrutura as relações sociais, de um fenômeno extremamente complexo, né, que você encontra, ele está na esquina e está dentro da academia. Ele está na sua relação de consumo e se apresenta na cultura organizacional. Você fala aí do racismo institucional. Então, e às vezes, eu falava isso hoje de manhã hoje, durante o almoço, às 2 horas, né, com um grupo, né, de estudantes da Pizza, do Instituto, o Instituto Cultural Steve Biko, que eu sou um dos fundadores, né, e presidente de honra, nós temos um intercâmbio com esse college na Califórnia, a Pitzer College. E eu conversava com os estudantes que o que parece, que deveria ser natural, entre aspas, né? Porque a política não tem o natural, você tem que ter algo que precisa ser construído. E eu falava que se você confunde racismo com preconceito, você está confundindo o fenômeno com
a sua manifestação. Sim. Nós não chegamos, não é porque tem preconceito contra as pessoas negras. O racismo é um fenômeno tão complexo, né, que ele, como eu diria assim, sua primeira ação é tirar a humanidade das pessoas. Né? As pessoas eram africanas e foram transformadas em negros, entraram no navio, virou uma mercadoria e chegaram para fazer as Américas. Então, quando você entende que o racismo, que se transmuta ali naquele primeiro momento na escravidão, o fim da escravidão não significou o fim das relações raciais e das hierarquias raciais, consequentemente das hierarquias sociais. Então, quando você chega aos nossos dias, 136 anos, onde o racismo, pensando só na cidade de Salvador, ele é transmutado na pobreza, a mesma reação que nós temos quando olhamos que não estamos nos espaços do poder, é a mesma que você se pergunta, porque você pode chegar em determinados lugares na cidade e ser raro encontrar pessoas negras até jantando. Então, quando isso está nas relações de consumo, isso tem levado a cidade, não avançar do ponto de vista civilizatório. Né? Esse é algo que eu digo sempre, tem um restaurante aqui, que eu prefiro não citar o nome, né? Mas onde as pessoas podem chegar nesse restaurante, que é de alto padrão, né? As pessoas se conhecerem. Aí você tem que dizer assim, nós somos quase 3 milhões de pessoas numa cidade, onde você pode chegar em um lugar onde todos se conhecem, isso mostra o quanto essa renda é concentrada. Se isso é concentrado, isso vai chegar no poder político da cidade, onde as pessoas negras, na sua grande maioria, precisam das coisas, levam a ser pensado pela barriga. Então, quando você transmuta isso na pobreza, suas necessidades passam a ser muito mais urgentes e imediatas do que quando você passa a elaborar para pensar disso assim, nós estamos nessa condição não é porque nós somos pobres. O fato de sermos negros nos coloca nessa posição da pobreza, da miserabilidade, na vulnerabilidade social e que impede que essa massa, né, consiga perceber o quanto é importante entender assim, qual é o dominó que derruba isso? Isso está na política. Então, na medida que você entende isso, só que o que tem de novo, né, no front? Eu diria que hoje o fato de termos candidaturas, aí você joga a responsabilidade também para dentro dos partidos. Os partidos precisam superar, né, como esse racismo institucional se manifesta dentro dos partidos. Porque hoje não é por falta de... Antes diziam assim, vocês não estão na política, né? Aí você entra na política. Vocês não têm a qualificação. Vocês não são políticos. Nós temos parlamentares, tem deputadas, a Olívia é deputada, eu sou vereador, você tem. Agora, o que é que a gente não conseguiu reunir? As condições políticas para viabilizar as nossas candidaturas, que é do jogo da política. Né? Agora, o que eu acho, que eu sou uma pessoa que tem esperança e tenho fé. Né? Sou uma pessoa de fé. Djamila Ribeiro, ela fala um negócio muito importante sobre a diferença entre preconceito e racismo, que eu acho que é muito do que o senhor disse aqui agora. Preconceito todos nós temos em alguma coisa, que é uma coisa pré-estabelecida naquele momento. O racismo, ele é cruel, ele traz uma outra coisa que é totalmente diferente. É muito mais profundo do que você está se falando do preconceito. Eu falava hoje de manhã, assim, as pessoas podem ser gordofóbicas, né? Tem gente que tem esse problema. Aí você faz assim, se a pessoa ficar magra, o que acontece com o preconceito que aquela pessoa tinha com aquele... Se assim, tá bom. Mas as pessoas não tomam uma pílula ou uma injeção e deixam de ser negro, indígena ou de outra etnia. Uhum. Né? Então, assim, eu acho que a gente precisa entender isso para entender que o racismo é também preconceito, né? Mas... não é o contrário. Não é o contrário. E você entender isso, você também vai entender, quando a gente fala da complexidade, é como se você dissesse assim, vai de A a Z. Que fenômeno é esse que pode estar nas condições objetivas? E aí eu emendo justamente a falta desse senso crítico de entender o processo do racismo estrutural. Meio que responde essa pergunta que a Lê fez, assim, por exemplo, porque é muito... A população preta porque parece que é muito mais fácil e muito mais simples falar assim, mas só é votar ali, tá ali, por que não vota? É aí que explica um pouquinho dessa história, porque a gente entende que
chegaram agora nos locais de poder, mas a gente esquece que foram 400 anos E porque de fica repressão. uma visão muito simplista. Porque Falar fica- assim, olha, tem candidato preto, Fica por que, no que você não truísmo, uma vota coisa como se nele? fosse óbvia, né? Não é simplista. Mas às vezes às vezes tem coisa. Às vezes é simples, mas não é simplória, né? Sim. Então, às vezes, eu acho que a gente está lidando com algo que. Que fenômeno é esse que está, eu disse, está nas condições objetivas e também está na subjetividade. Que a subjetividade é você até se perguntar, será que eu sou capaz de? Algo guardando as devidas proporções, que o tempo todo se desconfia das mulheres, né? Da capacidade das mulheres, apesar de chegar, sempre está uma interrogação, mas quando você junta raça e gênero, aí é a tempestade da opressão perfeita. Né? Então isso gera barreiras que eu entendo que é para além do senso crítico, porque quando você passa a disputar poder é finito. Só tem um prefeito, são 43 vereadores, são 63 deputados e deputadas estaduais e 39 a representação da Bahia no Congresso Nacional. Não é mais nem menos, é aquele número. E então, a quantidade de postulantes aos cargos é imensa. Só que para você entrar, alguém precisa sair. Para você aumentar a representatividade negra, você tem que diminuir. Ou você vai fazer isso dentro de um processo onde você consegue ter votação, ou você precisa estabelecer também cotas, como se deu com as políticas de ações afirmativas, para poder, de fato, a pergunta que precisa ser feita é quando você fala do senso crítico, queremos igualdade para valer ou queremos a retórica da igualdade? Então, entender essa diferença, porque ele está lidando com o poder, então o racismo estrutura poder. E quem tem poder, ninguém lhe dá. Você vai ser um processo de conquista que vai ser pelo convencimento ou você vai vencer as pessoas. Né? Vereador, ainda nessa questão de racismo e de educação, que para mim seria o grande motor de mudança, não só em Salvador, mas no Brasil todo. A questão da educação, porque quando você tem educação, você tem consciência, e aí fica mais fácil toda essa compreensão que o senhor acabou de explicar aí. A Bahia, ela tem uns índices muito ruins de educação. E isso leva a piora em outros índices. A questão do analfabetismo também, que é um assunto que eu gostaria de colocar algumas vezes aqui. Essa questão da educação, o que pode ser feito ou em Salvador, na Bahia, para tentar se melhorar esses índices que a cada ano se repetem como difíceis de subir, pelo menos um pouquinho. Pelo menos eu acho que tem uma coisa que precisa ser tomada como missão mesmo. Saber que tem jeito, que é possível construir, ter outros indicadores. É preciso acreditar naqueles estudantes jovens, na sua grande maioria jovens negros, meninos e meninas que estão tanto no ensino fundamental, né? Porque você precisa garantir na primeira infância, quando você não tem creche, você começa a perder, né? Pensando na cidade de Salvador, né? Que é o que eu conheço mais. Quando você não tem creche, você começa a entrar, você já começa a correr atrás, né? Você começa a ficar para trás. Isso afeta a família, né? O orçamento familiar. Então, a necessidade de você ter creches públicas, e quando você compara com o sul do país, você vê que os equipamentos públicos são maiores do que os equipamentos privados. Maiores e melhores. E isso tem um impacto, é fato, porque isso, na medida que você tem seu filho, você não precisa pagar para colocar o seu filho na creche, ou sua filha na creche. Aumenta a renda da família. Aumenta a renda. Isso impacta diretamente no orçamento familiar. Agora, eu venho de uma organização, que é o Instituto Cultural Steve Biko. Nós criamos uma tecnologia social de incluir pessoas há 32 anos. Desde quando, assim, dos outros governos que não consideravam a universidade como um sonho impossível, que colocavam as pessoas apenas diz assim, terminou o segundo grau ou ensino médio e eu me formei, e a gente veio questionando isso desde 92, né? E depois se cria a universidade para todos, primeiro uma série de outras iniciativas, mas só que o problema não estava na escola pública, né? Porque a escola técnica, que hoje é o IFBA, sempre foi escola pública, e sempre foi ótima, né? Os padrões de excelência. E muito disputada. E aí eu acho que tem um grau de perversidade, né, de você olhar para uma escola técnica, quando você pensa, naquela época, que você
tinha, por exemplo, um número de vagas restritos, bem restrito. Então, quem ficava de fora? Essa massa negra. Né? Porque você tendo o CIA, você tendo o polo petroquímico, como é que você tem uma única escola técnica? Né? Então, eu acho que essa diferença que o governo Lula dá, que ao garantir IFBAs, garantir o projeto de universidades à noite, estender isso à noite, ampliar o número de universidades, tem um efeito, né, que você vai incluir, mas você efetivamente dinamiza economicamente os lugares onde esses centros universitários, onde esses institutos, onde essas universidades chegaram. Basta ver o exemplo da UFRB no Recôncavo Baiano, sim, que mudou o tempo das cidades dali. Né? Agora, eu entendo, né, e olhando a experiência da STVB, nós com pouco, e o que nós fizemos, eu acho que tem agora o fato do governo acertar, o governo do Estado pensar nessas escolas em tempo integral, né, em termos da infraestrutura, mas eu acho que a gente perde tempo quando não se consegue ainda a sintonia e uma sincronização com os municípios. Pensando aqui na cidade de Salvador, não dá para ficar disputando indicadores prefeitura e Estado. Um puxa o outro, teoricamente, né? Deveria ser assim, porque se o Fundamental 1 e 2 não funciona, isso vai rebater no ensino médio. Não vai rebater nos índices de analfabetismo, porque a criança é alfabetizada na primeira infância, que é a escola municipal que faz, tem que fazer. Não é a escola estadual. Se você consegue, por exemplo, vamos pegar o triste período da pandemia, mas houve uma sintonia fina entre a saúde, a gestão municipal de saúde e a gestão municipal, a gestão estadual, com os diversos municípios, 417 municípios. Né? Mesmo com alguns com umas visões equivocadas, mas foi sincronizado, houve uma sintonia fina. A gente precisa construir isso, né, de tal forma, e aí tem uma importância do governo federal, né, para garantir com financiamento, pensar nas metas, já tem um plano, colocar o Plano mesmo nacional de educação para valer, né, para poder isso refletir na mudança dos indicadores. Agora, eu entendo que aqui, é uma crítica que eu faço, né, que eu acho que a educação ela precisa ser acolhedora e desafiadora. Eu vou me basear no que eu vi dentro do Instituto, né, que nós fizemos um programa chamado Oguntec, que é um programa que estimula a juventude para a área de ciência e tecnologia e inovação. Então, eu não posso, nossos estudantes não terem intimidade com a matemática, não terem intimidade com a física, não terem intimidade com a química, mas terem intimidade com o celular. Você não constrói essas, e nem sem as linguagens. Então, sinapses, né? O que é que eu tenho percebido? Nós temos esse centro aeroespacial, que está ali no Senai, que está sendo gestado, e o presidente Lula esteve aqui no início do ano, né, para fazer o lançamento, né, desse plano. Só que no mesmo dia ele iria para, me parece, para Pernambuco e depois voaria para o Ceará. No Ceará ele ia dar o início das obras, né, do Instituto do ITA, que é a primeira unidade fora de São José dos Campos, sim, porque 40% dos estudantes que entram no ITA vêm do Ceará. Então, a minha pergunta foi, esse plano aeroespacial tecnológico será na Bahia ou será da Bahia? Porque se você vai fazer na Bahia, né, você vai fazer uma gestão governamental, né? E você vai trazer, né, aí eu fiquei me perguntando isso, porque os nossos engenheiros, pensando nos engenheiros e engenheiras, os outros profissionais que vão trabalhar nesse projeto. Foi lançado recentemente, caso alguém não lembre. Foi lá em janeiro, vem aí, né, na base aérea, vai ter o Senai Cimatec, que é um centro de excelência. Mas eu me pergunto, se os estudantes nossos continuarem com a média 5, né, você não vai se credenciar, se capacitar para... Porque 5, só para a gente perder aqui a linha do raciocínio, 5, você vai fazer um teste de seleção, chegar aqui, fazer um teste de seleção, você tirou 50% da prova, o cara olha assim, volte aí, dê uma volta aí, porque não vai. Não vai rolar. Você precisa treinar esse estudante, né, para que a média dele seja
pense 70%, 80%, acho que é natural, porque nós somos o que enxergamos. Se você, o menino vai dizer assim, com 15 pontos eu passo, por que eu vou fazer 40, vou tirar 10 para fazer 30, por que eu vou fazer isso? Se eu com 15 eu passo. Então, esse raciocínio que eu estou trazendo... O desafiador, né? Que você falou. Você precisa, ao mesmo tempo, você acolhe, mas você precisa dar desafios. Porque quando você vai dar o desafio, os nossos estudantes, eles não podem decidir fazer o Enem no terceiro ano. Por isso que você tem uns números de 30% a 40% que vão fazer o Enem quando chega no terceiro ano. Porque na iniciativa privada, você começa a... Além de você ter em casa a pressão, mas já no nono ano, você não entra no primeiro ano, nessas escolas aqui de ponta aqui, assim, com Feira das Nações, né? Você faz Feira das Nações até o nono ano. No primeiro ano, você já vai sendo preparado para fazer o Enem. Então, você tem que... Por isso que as ações afirmativas têm porque ela lhe dá perspectiva. Você vai dizer, eu posso ser estudante da escola pública e vou disputar com os estudantes da escola pública. Com essa colocação sua, eu, pelo menos assim, subentendi que talvez uma gestão organizada politicamente pelos mesmos protocolos de política talvez fosse melhor para Salvador do que gestões de partidos diversos que têm pensamentos diversos e projetos diversos. Olha, se eu for pensar politicamente, né, eu posso dizer que o que eu estou tentando trazer, que eu acho que esse pacto pela educação, ele precisa ser colocado acima da política. Como a política é a política que vai fazer. Sim, por isso que eu perguntei. A base é a política. A base é a política, não vou tirar, porque assim, a decisão não é só técnica. Exatamente. A decisão é a política que vai escolher qual vai ser a técnica. Né? O que você vai fazer? Eu acho que precisa ter uma convergência de tal forma, gerando um pacto. O que a gente está discutindo hoje, na verdade, é assim, que salto civilizatório nós queremos dar? Porque eu não posso ficar eternamente dando volta e dizendo assim, tá bom, a gente tem esse índice de analfabetismo, Salvador tem esses piores indicadores do ponto de vista social, a cidade não cresce. Eu digo assim, a cidade vai crescer para onde? Né? Porque vai ficar essa cidade que drogaria e supermercado? Crescer para onde? Crescer como? Eu ia perguntar justamente sobre Salvador, mas conclua seu raciocínio. Não, então, eu acho que essa política do governo federal precisa ter a decisão assim, olha, Salvador o Brasil, para poder levantar do berço esplêndido e continuar andando, como ali em 2009, aquela propaganda da John Walker, Keep Walking, John Walker, que o Morro dos Dois Irmãos começaram a se mexer, o gigante não está mais... O gigante acordou. O gigante acordou e deram um tombo no gigante, o gigante voltou a... O gigante desmaiou de vez agora. Então, assim, para poder dar esse salto, não é, eu preciso entender que, assim, sem a educação, não é, nós não vamos fazer essa virada de... Agora, não pode ser qualquer educação, porque, assim, uma educação que não liberte, que não desafie, que não transgrida, que não traga os temas candentes que estão aí, né? Não dá para ser uma educação, assim, quadradinha, dentro de uma bolha, porque o resultado disso já está dado. Então, eu acho que você precisa ser uma educação que acolha, estimule e assim, reconheça, porque, além você trouxe aqui uma discussão, falou uma coisa no início, né? Mas se a gente analisar bem, as pessoas que são menos letradas, em tese, são as pessoas que menos poluem. Porque quem polui são as pessoas que têm as empresas e são capazes de, quando você olha assim, a crise ambiental, quem provocou um modelo de desenvolvimento que se pautou o tempo todo por gerar dinheiro, e as empresas agora acordaram que não, agora a gente vai fazer o SG, que agora eu vou falar de sustentabilidade, mas tem um problema que foi o modelo de desenvolvimento que foi adotado dessa industrialização que, por exemplo, quando a gente traz o PIB tanto faz você construir como você joga uma bomba, o PIB vai contabilizar a bomba que você jogou, a reconstrução que você fez, porque entra tudo no cálculo do PIB. É uma medida econômica, é uma medida para mensurar economicamente a riqueza de uma nação, mas não é a única. Eu estou dizendo que tem problemas. Agora, a gente precisa trazer esse debate, porque tem outros, por exemplo, o debate sobre o bem viver, que diz que a natureza seja portadora de direitos,
que está no fundo, uma discussão, em vez de você falar de meio ambiente, você falar de inteiro ambiente. Agora, isso não pode, infelizmente, mais, graças a Deus, não é mais, que é virar moda. Porque as pessoas estavam achando que era uma coisa assim, a emergência climática, a gente aprende nos livros de autoajuda que diz assim, quando é que uma coisa é urgente? Quando era importante, você não fez. Então, a gente está vivendo essa emergência, essa urgência climática de tal forma que hoje isso está um custo. E nós precisamos, de fato, e aí é que eu vejo a questão da educação, mas assim, como é que esse país vai, onde as pouquíssimas famílias, né, assim, concentrando a renda e a riqueza desse país. E assim, a educação aí, como diria o Celso Furtado e Maria da Conceição Tavares, que foi embora na semana passada, né, qual era o sonho de Furtado? Eu tenho até divergência logo no início, quando ele fala lá em formação econômica do Brasil. Mas ele é esse político, o intelectual, o político, o cara preocupado com o Brasil, que falava de desenvolvimento, é a nossa referência. Mas diz assim, o que é que nós queremos? Um país de renda homogênea, né, com igualdade e justiça social. E isso é possível. Agora você precisa fazer outras escolhas políticas, e o que me preocupa profundamente, que a gente poderia estar fazendo esse tipo de debate mais elevado, e aí você entra numa pauta de usos e costumes para poder ficar entrando num debate onde o interesse político pequeno ali de quem vai comandar os destinos do Congresso Nacional, e você não discute você fica discutindo o dia seguinte. Você discute o destino da nação. Pois é, você discute o dia seguinte, mas não discute o dia de amanhã, que são duas coisas completamente diferentes. Professor, o senhor falava agora trouxe um ponto muito importante sobre quem causa, principalmente essa relação dos problemas ambientais. Eu li até recentemente sobre o Clube de Roma, lá da década de 70, que falava que é um grupo de empresários que se reuniram, esse grupo que se reuniu, que falava justamente sobre como discutir sustentabilidade, mas com uma pegada meio que assim, olha, nós causamos aqui, mas eu acho que o ônus pode ser para todo mundo. É meio que privatizar os lucros e socializar os prejuízos, todo mundo assim, agora todo mundo tem que entrar nesse negócio, é mais ou menos isso. E se isso é um pouco do reflexo de Salvador? É uma cidade que tem desafios importantes, o senhor sabe muito bem sobre isso, para poder Salvador virar uma chave, por exemplo, se tornar uma capital atrativa para outras coisas e sair dessa banalidade que é vendida, que todo mundo é alegre, que Salvador funciona, que é capoeira, que é carnaval. Passa trilha elétrica todo dia na nossa porta, e né? trazer todo outra imagem para a capital, isso. Esse é um dos pontos mais difíceis, porque é muito rico culturalmente, mas não é só isso, né, professor? Assim, você trouxe... Tem tempo? Várias. Mas eu vou pegar primeiro o que se traz lá do Clube de Roma, né, que fala dos limites do crescimento. Dos limites do crescimento. Celso Furtado vai e escreve um livro, né, que é o Mito do Desenvolvimento, onde ele fala, justamente ele faz essa crítica, e entre outras coisas ele diz que se tiver países na pegada dos países capitalistas que chegaram naquele momento, esqueça o mundo, porque esse não vai dar. Você vai acabar com a Terra, porque se todo mundo crescer no ritmo que foi dos Estados Unidos, esqueça, né? Mas como é que você diz para os países que não chegaram, como é que vai se dar de forma... Agora nós ficamos ricos, mas agora vocês fiquem pobres. Como é que e tenham árvores. Esse tá posto o desafio. E é possível você, pensando no nosso país, você crescer de forma sustentável e trazendo a sustentabilidade não como eu tenho um fundo de investimento que agora eu vou elencar porque ele tem lá ESG, mas ele não pode ser uma coisa cosmética, retórica ou um apêndice que quando dói você tira, segue a máquina porque a motivação está no lucro. Tem autores, né, que eu achei bem interessante, um livro que eu li, que eu tenho lido sempre, o Afrotopia, que é de um economista e músico, né, Feuim Sarr, de Senegal. Ele faz uma crítica interessante, que ele diz que você precisa primeiro trazer essa economia do vivente, o ser humano voltar a ser o centro das coisas, mas o centro em perfeita interação com o meio ambiente, né? Ele romper com a visão do antropoceno, né, do ser humano o centro, mas se trazer, nós somos parte de um sistema, de um ecossistema. Então você, em outras palavras, você dizia assim, tá bom, é o inteiro ambiente. Mas ele fala de uma discussão que eu achei interessante, que é um tema assim para a gente pensar. Diz assim, todo mundo quer o desenvolvimento, né? Mas o desenvolvimento, se você pegar o prefixo 10,
Toda vez que ele está na frente, ele nega o que vem depois. É verdade. Aí ele falou, eu fiquei assim olhando, eu disse, rapaz, assim, como é que você vai envolver as pessoas? O que você não se envolve, você não se sente parte. Então, quando você também baixa a bola e vai entender como é que os povos originários têm trabalhado com o meio ambiente, como é que os quilombolas têm trabalhado com os ribeirinhos, essas pessoas que estão vivendo em uma relação com a natureza. Então, a gente precisa trazer esses conceitos, porque quando você traz isso para a nossa cidade, o conceito de sustentabilidade não pode ser uma parte da sua propaganda. Precisa ser o objetivo para dizer assim, tá bom, por que eu preciso desafetar os terrenos para encher, para construir mais? Né? Inicialmente eu chamando esses terrenos de inservíveis. Eu sou da Secretaria da Fazenda. E o conceito era dizer que os terrenos são inservíveis. E por que eu não posso desafetar para dar uma outra destinação em relação a Salvador estar caminhando e se tornar ambientalmente insustentável? Aí você faz, não, desmata, aí quando você vai ver o que é que você vai plantar no lugar, coqueiro. Que você olha o que é que tem. Aí você vai levar uma diversidade que nós temos, você vai para um processo de homogeneização. Né? Então, essa discussão precisa ser aprofundada e eu entendo que não pode ser a cidade sendo puxada pela especulação imobiliária, porque é uma outra lógica. Então, hoje, Salvador é uma cidade ambientalmente insustentável, ela está a caminho dele. Está a caminho. Se não interromper isso, nós vamos perder o que também leva as pessoas a chegarem até aqui. Porque se a tragédia do Rio Grande do Sul não é intempérie climática, mas qual é a ação humana na tragédia? Né? Como foi que nós contribuímos globalmente para aquilo ali? Não é só ali, tem outras possibilidades. E o que é que estão se colocando cada vez mais? Né? Nunca antes, a gente que assiste televisão há muito tempo, quando falava do tempo, a gente não queria assistir, né? A Moça do Tempo. Você viu como isso foi ganhando? A Moça do Tempo era só bonitinha. Alguém que estava lá falando, vai chover amanhã, e geralmente errava. Né? Não sei. Que era mesmo tipo de piada. Todo mundo fazia uma piada com o tempo. Vai chover, tá bom. Agora, cientificamente, os fenômenos estão sendo colocados e as pessoas estão ganhando uma importância grande, porque essa forma como nós nos desenvolvemos, nós, assim, fomos levados, e que cada vez mais que isso é puxado dentro de uma lógica, onde o dinheiro vai gerando cada vez mais dinheiro, porque você está numa economia... E para um grupo seleto. As mesmas pessoas, do capital fictício, desse capital financeiro puxando a lógica do mundo, isso não vai dar certo. Porque a gente está pagando os custos, aí você não resolve o problema da pobreza, não é por falta de recursos. Quando eu penso que olhando para Salvador, né, que aí você trouxe uma frase, uma expressão que eu gosto, né, que é a chave. Né? A gente precisa virar a chave. A minha única pergunta é, se eu virar a chave com a mesma porta, eu vou encontrar a mesma coisa que estava dentro. Então, às vezes, a gente precisa dizer assim, olha, mais do que virar a chave, a gente precisa abrir outra porta. E abrir outra porta é você construir uma visão que eu entendo que Salvador, ela precisa ser próspera. Salvador é rica, mas não é próspera. Mas para ser próspera, ela também tem que trazer negócios. Que é uma coisa que é muito difícil, as pessoas reclamam muito, que para fazer qualquer coisa em Salvador, é uma burocracia do tamanho do planeta. Ninguém consegue fazer nada aqui. O que fazer para melhorar isso? Eu acho que você pode diminuir o tempo, tem esse dever de casa, né? Que está aí, se eu for analisar, por exemplo, a atual administração, eles tinham um orçamento, Salvador tinha 6 ou 8 bilhões, saiu dessa faixa, que João Henrique entrega 8 bilhões o orçamento. Aí você sai de 8 bi, hoje o orçamento previsto para 2025, 12 ponto alguma coisa. 12. Dobrou, praticamente. Praticamente, você vai... 50%. Isso é o orçamento público. Aí você faz assim, diz, poxa, mas por que Salvador, que era a primeira do Nordeste, perde para Fortaleza e que era top 10 entre o PIB das capitais, agora é 14º? Então significa que também a forma como essas finanças públicas, como os impostos estão sendo cobrados, gerenciados como também. estão sendo tributados, basta ver o movimento do IPTU justo, né? Que está afetando todo mundo. Isso está expulsando os negócios,
né? E olha que você está lidando com as pessoas que são consideradas liberais. Então, elas têm um discurso liberal e esse crescimento vai expulsando as pessoas, tanto que Salvador perde gente, teve uma queda. Não, porque Brasília, inclusive, passou que houve até essa discussão Sim. com o novo censo, né? Sobre Salvador perdeu quase 200 mil pessoas. E eu tiro, isso é real, porque você tem jovens que hoje, né, terminaram aqui o ensino médio, vão fazer a faculdade e muitos, eu tenho um sobrinho que os amigos deles estão fora. Né? Ou foram fazer o mestrado, doutorado, ou tomaram fora do Brasil, porque essa juventude que poderia estar aqui montando suas startups, etc., né, para gerar emprego e renda para além dos empregos, drogaria e supermercado, que são empregos simples, né, são muito simples do ponto de vista da tecnologia, mas você podia estar trazendo os chamados bens digitais, que assim, e tu usando uma coisa que é fantástica, que a gente não pode perder, né? E aí a nossa baianidade, porque a nossa baianidade é assim, o que é made in Salvador? Como é que eu uso essa criatividade ao nosso favor? Nós inventamos o samba reggae. O samba reggae trouxe Michael Jackson aqui. A capoeira, quando era fechado aqui, a capoeira é o maior difusor da língua portuguesa no mundo. Sim. Isso foi o quê? Na medida que aqui internamente as pessoas eram desvalorizadas, essas pessoas saíram do país, né? Saíram do país e foram garantir, por meio da dança, da capoeira, né? Por meio da arte, né? Garantir o sustento das suas famílias, porque aqui dentro não conseguiam. Gente que era discriminado no balé do TCA antes, não falando agora, porque os corpos negros não estavam lá, foram sair para montar companhias fora do Brasil. Tem uma amiga que estudou isso, né? Fez a sua dissertação de mestrado sobre isso, né? Então, Lindete Souza, o que eu percebo é quanto nós perdemos e em não utilizar essa criatividade ao nosso favor, né, e que isso transformado nessa alegria, o nome disso se eu conseguisse, quando eu digo que Salvador precisa ser próspera, é nesse tipo, a prosperidade a riqueza com dignidade da prosperidade. O problema é que você tem uma parte das nossas elites, né, que eu acho que falta ser esclarecidas do ponto de vista assim, fica na esfera da circulação, né? Você faz assim, diz, pô, você investe em quê? Qual é o investimento que você está fazendo aqui? Você ganha um dinheiro aqui, vai morar fora daqui. Aí você não faz o investimento. Chega no carnaval, você pode ganhar 100 milhões, mas quanto isso volta para aqui? Imagine o que a gente perdeu. Por exemplo, quando uma empresa de construção civil da área de especulação imobiliária vai comprar o colégio social, aí não satisfeita vai comprar aquele colégio São Tomás de Aquino ali no Rio Vermelho. Sim. Aí você tira o saber e bota edifício. O resultado disso, ao final do dia, é assim, se você pensar que a gente não está correndo uma corrida de 100 metros, não estamos fazendo uma corrida de 100 metros, nós estamos fazendo uma maratona para poder dar um salto civilizatório, gerar trabalho e renda, na medida que você vai fazendo desaparecer espaços de saber, eu vou comprometendo o futuro no presente. Então, é isso que eu acho que falta nessa cidade. Quem tem o dinheiro, olhar para a cidade com quem quer investir na cidade e não só a mão que tira, mas a mão que coloca para fazer um investimento. Assim, por que não corre os riscos daqui investindo nessa população? Porque se Salvador, a gente fala do turismo de praia, né? Vem as pessoas, mas se Salvador for um espaço onde a igualdade para valer, a gente não fica perdendo a juventude da forma nessa guerra às drogas, né? Porque droga não morre. E aí já está se provando que quando resolverem aqui no Brasil, que lá fora parece que já está a passos largos em relação ao uso medicinal da cannabis, isso é muito dinheiro. Isso é um investimento que está aí, que está posto, né? E que aqui só morre gente. Né? E é muito talento que você vai perdendo, vai jogando fora, e você não vai oferecendo perspectiva para essa juventude. Então, enquanto não se tiver essa perspectiva, e aí, pegando a sua pergunta, assim, para mim, assim, mais do que virar a chave, a gente precisa construir uma visão onde
a dignidade seja a mola mestra, ou seja... Talvez não era melhor nem ter porta, né? A gente tem as imagens... Virar um portal. Porque eu acho que a dificuldade é muito grande aqui, Eu né? pedi para estar aqui rapidamente para ela botar umas imagens da fundação. Joga aí, Thay, pra gente um pouquinho, pra gente entender um pouquinho do processo aí, ó. A galera, todo mundo formada. Tem mais alguma, Thay? Tem Os bicudos? os bicos, como você chama? Olha lá, tive bico lá no final. Justamente. Essas duas, né? Mas massa, é bom que divulga um pouquinho do trabalho que não começou hoje. Qual é o melhor fruto que essa fundação deu até agora? Olha, eu vou usar uma expressão de Lázaro Ramos. A Steve Biko torna as pessoas possíveis. E nós combinamos uma coisa que eu considero fundamental, foi assim, você se importar com as pessoas, oferecer a educação comunitária, que é pública, né? De qualidade, o resultado são os talentos que florescem. O senhor que disse que tem 30 anos, né? 32 nós vamos anos. completar agora em... Então o senhor tem uma geração bicuda, digamos assim. Gente, as pessoas que têm seus netos e mandam para Steve Biko. Ótimo. Agora me conta como é ter uma geração formada da forma como o senhor acha que é uma forma digna. Eles são oriundos da escola pública, né, na sua totalidade, que voltam para a escola pública com as mentes, com esse desejo de mudar. Porque, assim, a maioria que está dentro da escola, né, a escola pública eu acho que é um manancial enorme, enorme. Só que, assim, as pessoas querem pegar as exceções. Aí encontra um cara, o cara não estuda, o cara juntava seus livros ali, eu disse, meu irmão, a fórmula é essa, assim, se você garante qualidade, não tem jeito, as pessoas saem lá na frente, o resultado, aqui as pessoas vêm da escola pública, às vezes, sem aula de física, química, começam a aprender física e química, o que falta aqui é você garantir esse investimento de forma processual, porque não dá para fazer evento. Quando você faz evento, o nome está dizendo evento, passou, acabou. Você precisa entender que isso é um processo e entender que é na escola, a universidade, a melhor universidade onde é? Pública. As melhores universidades são públicas. E de onde saem os melhores profissionais, não estou menosprezando as outras, saem dessas universidades públicas, na sua grande maioria. Então esse retorno, o caminho está dentro da escola pública, onde você tem que garantir a infraestrutura. Eu acho que tem que ter esse desafio, né? Ela precisa de ser desafiada e ter o acolhimento. Agora, quando você tem as vulnerabilidades sociais, isso está dentro da escola. Porque às vezes não tem nem alimentação, né? Salvador está entre as... Salvador é a capital onde tem mais crianças desnutridas no Brasil. Como é que uma criança desnutrida vai ter um cérebro, uma oportunidade de competir? É isso. No geral, isso compromete, mas aí a pergunta é, por que apesar de tantas dores, eles conseguem chegar? Agora você faz assim, e se não tivesse essas barreiras? Mas é uma minoria, a gente não pode estar deixando essas pessoas serem minoria. Mas isso aí tinha que ser uma sala de 40, 35 tinha que dar certo. Mas é por isso que é um processo, né? Porque quando essa juventude queria ingressar na universidade, ou queria entrar na escola, você tinha filas intermináveis. As pessoas dormiam na fila. Aí quando você começa a entrar, você começa a deixar o ensino, vai criando as dificuldades, porque assim, quando você não tem uma escola que funcione de forma adequada, que o banheiro não está funcionando, infraestrutura, você precisa chegar numa situação que você diz assim, pô, essa escola é melhor do que a minha casa. E você vai, e assim, eu acho que nós temos chance. Como é que nós criamos, é possível criar um ambiente para as pessoas gostarem de estudar? Sim. Eu me lembro que nas aulas que lá atrás, a pessoa dizia assim, você nasce com suas necessidades básicas, crescer, multiplicar, namorar, tal, comer, beber, dormir, acabou. O estudar vem de fora para dentro. O ambiente educa. Eu vi aquele Nicoleles falando, né? Falando sobre inteligência artificial, um dos maiores cientistas nossos. Aí eu fiquei ouvindo no domingo, sentado assim, depois que eu vim do samba junino, né? Estavam saindo. Aí eu fiquei ouvindo ele falar. Pô, a mãe dele é escritora de mais de 100 e tantos livros. E a avó dele, ele fez assim, não, minha avó, eu aprendi com a coleção de Júlio Verne, li todos. Aí como você, dentro desse processo, não é que tem pessoas extraordinárias? Tem. Mas se você vai canalizando essas pessoas dentro de um processo, essas pessoas vão chegar. A Biko, que a Biko fez, foi em pouco espaço,
um curto espaço de tempo, que nós fazemos 2, 3 anos. Hoje nós estamos com um projeto, que é esse Oguntec, dentro das escolas, estimulando os estudantes, porque você precisa ir desconstruindo. Aí vem um papel, e por isso dá uma disciplina chamada CCN, que é trabalhar a cidadania e a consciência negra, porque a gente também trabalhava a ideia de que o estudante terminava o ensino médio e dizia assim: eu me formei, como se a universidade não fosse um sonho possível, porque ele era obrigado a terminar ali e ter que trabalhar, porque na cabeça dele, lá atrás, diziam assim: quem estuda demais, a resposta era: fica maluco. Aí você fazia assim, dizer: quem foi que te disse isso? É o mesmo que diz que seu nariz é feio, que sua boca... Porque isso está na cabeça no geral. Aí você precisa vir desconstruindo, dizendo: olha, quem estuda demais vai aprendendo mais. Mas se você oferece isso, por isso a importância da creche, o menino vem sendo socializado dentro da escola, e a escola em tempo integral, o Brasil parece que é a exceção no mundo onde você só estuda um turno. E nos outros lugares você estuda manhã e tarde, porque o estudante entra ali, e isso precisa ser uma decisão política. Não dá para ser, por exemplo, Salvador, não ter nem 5%. Aqui tem 3,7%. Bem pouco escolas em tempo integral. E como é que nós vamos dar esse... algumas funcionam muito mal, nós fizemos uma matéria sobre isso. Como é que nós vamos dar esse salto civilizatório enquanto nossas crianças ficam estudar de 7h30, por mais que os professores estejam ali fazendo os esforços, porque são pessoas abnegadas. Eu tive a oportunidade de ser presidente da Comissão de Educação no município, visitei escolas, junto com o agora deputado, na época vereador Hilton Coelho. Eu fui visitar as escolas e conheci o chão das escolas. Algo que me marcou foi uma criança olhar para mim, assim, devia ter entre 10 e 12 anos, ficar rindo. E a professora pergunta: por que você está rindo? É porque ele parece com meu pai. Então isso só aumentou o meu compromisso com esse chão das escolas. Por isso que eu acho que tem horas que eu não vou perder tempo num debate, né? Quando diz assim: olha, é para melhorar a educação, eu vou fazer. E a gente tem uma situação hoje das mães atípicas, né? Das pessoas que são surdas, entre outros, com autismo, etc. Mas as que são mães de estudantes surdos, eles estão cobrando o bilinguismo, que é ter tanto o português e você ter o professor, Libras, mas não é só o intérprete, porque o intérprete, com todo respeito, eles não são professores, precisam ser alguém que seja que precisa conviver com pessoas que conversem com ele em Libras de alguma forma. E ele aprender, você ser o professor, não ser só um transmissor. E você vai ser o professor. E apesar dos esforços assim que eles fazem, né? Mas você precisa ter uma formação onde você é o pedagogo, uma formação bilinguística. Não é para português, ou português, inglês, português, francês. Né? Não. Você fazer a opção de assim: você vai aprender português e vai aprender o sistema de... A linguagem dos sinais. Por quê? A linguagem dos sinais brasileira. Né? Então, ter essa compreensão é isso que vai nos levar, que eu acho que aí é o desafio, né? Porque o exemplo da Steve Biko é uma tecnologia que foi replicada aí no Brasil todo. A gente, assim, colocamos a universidade como um sonho possível. Eu lembrei disso... tendo aula com o Tiganá Santana, que é fantástico. Um mestre que você deve conhecer muito bem. Ele me disse uma coisa, Tiganá, almoçando ali no Chante, no Rio Vermelho. Aí nós encontramos no almoço, a gente conversando. Eu vi Tiganá, a criança, né? Que é o filho de Arani, então eu me lembro dele. Secretário de Cultura do Estado. E ele me disse assim: Silvio, a gente está lidando com... O racismo é complexo, né? Eu disse: o problema é que a gente lida com um fenômeno complexo com soluções binárias, 0 e 1. A conta não vai fechar. Silvio, vamos para a parte final aqui, que a gente já está conversando, já tem 50 minutos para você passar rápido. E a conversa é boa, né? Vamos falar um pouquinho, só para a gente finalizar um pouquinho, política. Como é que está sendo esse cenário agora, a pré-candidatura de Geraldo, e seus planos também, para a gente entender um pouquinho como é que vai ser. Então, vamos por partes. Vamos à candidatura de Geraldo, que você estava lá apoiando. E como como é a atuação dessa junção de partidos para ver se finalmente cai a lenda de que a esquerda não quer Salvador. Eu diria assim que, como foi decidido no Conselho Político, passamos a fase da discussão dentro do Conselho Político, onde eu coloquei meu nome e outros.
houve a discussão da vice, eu disse nós não evoluímos da fala para uma conversa, entendendo aí, eu acho que estamos bem representados com Fábia Reis, assim, uma pessoa que vem dos movimentos sociais, tem sua formação no MST, intelectual também, porque eu acho que junta as duas coisas, a academia e as ruas, né, e o campo, traz e tem essa sensibilidade de entender para poder fazer, acho que essa construção da Salvador diferente, mas disse que vai assim enfrentar a experiência de 3 secretarias de mulheres, a promoção e agora de ação social, né? Eu acho que isso dá uma liga importante, né, para construir essa Salvador diferente, né? É processual. E eu diria que com Geraldo agora, né, teve toda a crítica que foi feita, que veio do outro, mas ele diz assim, ele conseguiu virar a chave, né? Errar é humano, persistir no erro, aí que a gente já sabe qual é o resultado que dá, né? As pessoas tá num processo de construção. Gostei muito assim, nós fizemos o PGP agora no Ilhéaê, lá no Cruzul, movimentou, vai, né? ter mais uma agora também. Vai ter, hoje tem um lá na Cidade Baixa. Então esse processo, existe uma tecnologia de você ir fazendo os PGPs, ouvindo as pessoas. Nós no partido anteriormente nós fizemos isso, né, o PSB, um dos poucos partidos que, na época, nós discutimos durante 10 meses o que nós chamamos Salvador e sua gente, a cidade que temos e a cidade que queremos. Nós ouvimos os especialistas, lembro da fala da professora Ana Fernandes, que diz, olha, o planejamento está sendo morto pelo presenteísmo, essa visão de tudo para hoje, você não pensa no amanhã, lá na frente, né? Então, essas são discussões que foram trazidas e que nós apresentamos ao Conselho Político e que vai, juntamente com as outras contribuições, nortear as falas de Geraldo, né? As falas de Fábia, porque é preciso ter um plano, né? Precisa ter a visão, discutir o plano, pensar o programa e fazer um embate dentro da cidade, né? Do que aí está, dessa visão, como eu disse, que você resolve, entre aspas, o problema das finanças públicas e vai empurrando a cidade para a posição 14ª PIB. Então, assim, o que adianta, né? Não é que você não vai ter o controle das receitas e dos gastos, mas se você não tiver uma visão desenvolvimentista na construção das suas finanças públicas, vai ser o exercício de receita e despesa, e você vai ficar só fazendo obras. A sensação, pelo que o senhor disse, é que o número de dinheiro vai continuar aumentando e a cidade vai continuar diminuindo. As finanças públicas vai bem e o restante da cidade, né, então, vai bem, entre aspas, porque você vai ficar sendo, eu acho que falta, o planejamento tem sido reativo, né? E olha que as finanças também sustentadas pelos empréstimos, etc., que uma hora a conta vem, porque é empréstimo. Empréstimo não é fundo perdido. Agora, politicamente, a gente está construindo com os partidos, né? Eu acho que é evidente que eu não nego pesquisa, né? Mas pesquisa também é uma fotografia, né? A gente tem os estados, o Jerônimo começou embaixo e ganhou a eleição, né? Nem sempre quem sai na frente leva. Eu acho que vai ser um bom embate, assim, dentro dos limites do campo democrático, que eu acho que tem que ser um debate das ideias, da construção das ideias, pelo menos é assim que eu faço, é assim que eu tenho me portado dentro da Câmara, né, com essa coerência, e eu vou para a minha reeleição, né, para mais, são 3 mandatos, que eu diria que a marca nossa tem sido sempre essa coerência, né, do que eu entendo, que eu sempre procuro também ver o que é que o outro, se eu estou, assim, a política é diálogo, né? Eu sempre fico atento para não cair no fundamentalismo, porque quando o fundamentalismo entra em cena, a política vai sair. Porque a pessoa fica cega, né? Aí não perde perde a capacidade de dialogar. Como é que nós vamos construir a política, né? De dialogar. Eu me lembrei de uma coisa bem interessante nisso, em termos de diálogo, também envolvendo oposição e situação. Uma vez eu estava lá no... Eu moro em Piatã, então fui comprar um pão, comprar pão na padaria Pão da Vila. E lá eu encontrei um professor que começou a conversar comigo e perguntando sobre a situação dessa obra aqui na Orla, né? E a conversa foi evoluindo. Aí eu falei da minha postura, como é que tem sido, que agora ia ser líder da oposição, e dessa conversa que também faço com a situação. Ele aí fez assim: professor, você conhece a paradigma do relógio quebrado? Aí eu fiquei assim, o relógio quebrado.
Ele é o seguinte, o relógio quebrado, as horas estão certas pelo menos 2 vezes no dia. Se é 3 horas, ele está parado, tem uma hora que vai dar 3 horas da manhã, vai dar 3 horas da tarde. Aí eu olhei para ele assim e disse, pois é, aprendi mais uma. Então, nesse processo do diálogo com a situação e oposição, é evidente que você tem posições, mas tem algum momento que a sua posição vai gerar convergência e você também não pode perder esse time. Né? Não somos 100% certos, mas eles também não estão 100% errado. Mas é difícil ser oposição numa Câmara tão situação como é a Câmara de Salvador? Por isso que a palavra precisa ser coerência. É difícil. Claro que eles têm um rolo compressor. Quando eles têm que votar, eles votam. Você tem que aprender. Eu aprendi ao longo desses... São 12 anos, né? São 3 mandatos, né? Os 2 com o governo anterior, né? E esse com a maioria até. Né? Mas eu acredito muito na nossa capacidade de dialogar para pensar a cidade. E tem coisas que a gente diz assim, isso está errado. Aí eles não levam em consideração, depois volta para fazer, o projeto volta com erro, que a gente diz assim, olha, viu que eu disse que estava errado? Mas eu acho que você não pode, perder a sua capacidade de dialogar, entender que precisa ter um embate, que são as ideias, e manter, assim, firmemente os seus princípios. Limites tem até flexibilização, mas os seus princípios, né, defender a democracia, falar da igualdade racial para valer, respeitar as pessoas, eu digo assim, às vezes o pessoal no bairro me cobra. Pô, você não está aqui? Eu disse, se você for na Câmara, eu não falto um dia. Eu estou lá todos os dias. Agora, vereador é uma posição assim que você vai desde discutir o buraco na rua até falar de PDDU, aí vai, mas eu acho que eu gosto, né? Mas entendo, eu gosto da política, a política é mais do que necessária e sempre busco trazer a juventude. A gente precisa trazer a juventude, precisa envolver a juventude, né? Porque se ele achar que é uma coisa ruim, eles não virão. E aí vai dar sempre as mesmas pessoas, as mesmas ideias, os mesmos grupos. E aí Salvador não vai romper com esse círculo vicioso da pobreza. Perfeito. Pronto, acho que sim. Eu teria mais 5.000 perguntas para fazer. Ficaria aqui até uma meia-noite, seria ótimo. Acho que daria para conversar e saber tudo que o senhor tem a falar, porque é uma conversa muito boa. Bora marcar um 2.0. Eu estou à disposição, né? Vocês vão perguntar. O problema é que a questão eu sempre digo, perguntas bem feitas, aí você vai perguntar, aí você vai puxando você vai puxando as coisas, né? Vocês vão fazendo as boas perguntas. Obrigado. Né? Ajuda a gente a pensar. Roberto, obrigado a você mesmo. Uma pessoa que eu tenho como referência também pela história de vida e por outras coisas que dispensa comentários. Eu não sou da Bahia, né? Mas eu conheço a sua história, seu trabalho, porque os meus jornalistas me pautam aqui sobre tudo que acontece lá. Então, como tem sempre alguém falando, é uma pessoa admirável. Fico grata por defender pautas que eu acho importantes para todas as cidades, não só para Salvador. Acho que essa questão da sua colocação do racismo é uma questão que as pessoas têm que parar para pensar realmente, a diferença entre o racismo e a discriminação, que a maioria das pessoas não sabe. E acho que essa é uma pauta que precisa ser batida e aprendida por todo mundo. E vamos ver se na próxima eleição vamos ter o prazer de, num cargo majoritário, enfim, Salvador, a cidade mais preta do Brasil, ter alguém que lhe represente não só com conhecimento acadêmico e político, mas também na sua parte visual, das pessoas olharem e falarem, eu também posso. Eu aprendi, né, eu agradeço mesmo as palavras e esse momento aqui de conversar, porque eu gosto também de conversar, e eu aprendi com os meus, né? O tempo só é um problema para quem não pode esperar. Então, o nosso tempo já teve lá na Revolta dos Búzios, né, em 1798, não deu certo, Revolta dos Malês, a gente vem. O próprio 2 de julho, porque às vezes as pessoas dizem assim, tá bom, continuando não combinam mais, o hino é muito bonito, mas quando terminou o 2 de julho, lá atrás, em 1823, a população negra só veio ter a abolição 65 anos depois. Então a gente tem que ir devagar com o andor, que o santo é de barro, né? Então eu estou nessa pegada, eu acho que tem um sonho ancestral, não é só Silvio Humberto, eu acho que tem outras pessoas também, que é essa construção coletiva que nós acreditamos, né? Lembrando sempre um provérbio africano que eu não me canso de repetir, né? Eu sou porque nós somos.
Então, gente, foi um prazer fazer essa entrevista hoje. Espero que vocês gostem também. Sigam nossas redes sociais, está tudo anotadinho aqui embaixo. E até o próximo lado B, que eu espero que seja tão bom quanto esse de hoje.